E vem cá, você já estava tentando há quanto tempo, Bia, antes de me conhecer? Eu passei uns 3 meses, 4 meses, praticamente. Eu tive um problema de saúde bem sério no final do ano, e aí eu dei uma pausa. No meu caso, que funcionou mesmo, efetivamente, LinkedIn. Eu recebi as 4 entrevistas, as pessoas me chamando. Inclusive, uma diquinha, tá? Eu fiz uma. A gente sabe que plataforma é muita gente, tipo a Gup. Então, eu peguei uma dica dos números na Gup, porque eu tive um teste de afinidade com a vaga que deu 92%. E aí eu já cheguei no recrutador e falei: olha, eu sei que você recebe muitas vagas, eu tive 92% de fit cultural, então eu gostaria de demonstrar que eu realmente estou interessada. Eu gostei muito disso. E ele já me chamou para entrevista num dia, e no dia Ah, seguinte, Gup, isso? e a etapa da GUP pulou, que era tipo, eram 5 etapas. Ele pulou uma e desceu Caramba. bate-papo com o RH, pulou a triagem, sabe? Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Bia? Tudo, Rick. Oi, gente. Foi mais Bia, uma. mais uma dedicada Dedicada especialista e me conte. especialista. Já Você tem, conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? sim, consegui em 30 dias usando o PRH. 30 dias, eita que maravilha! Ou Sim, seja, só não precisou se preocupar com o valor da primeira parcela, porque depois já estava empregada. Que coisa boa! já. Ô, Bia, vem cá, você Agora conseguiu em eu qual quero ser área? afiliada do Quer PRH. ser afiliada? Vamos poder. Vamos fazer um processo disso aí, quem sabe, para vocês. E você conseguiu em qual área, Bia? Na minha área mesmo, na área de dados, Legal. não necessariamente dentro do time de dados, mas fui contratada para fazer uma parte de uma implantação de dados numa área. Para Opa, assumir a parte de dados dentro de uma área. Eles tinham algumas pessoas lá que acabaram saindo e eles precisavam voltar, começar tudo de novo ali, e aí me chamaram. que top, que top. E vem cá, você já estava tentando há quanto tempo, Bia, antes de me conhecer? Eu passei uns 3 meses, 4 meses, praticamente. Eu tive um problema de saúde bem sério no final do ano, e aí eu dei uma pausa, e eu Sim, comecei o ano muito tensa, porque eu falei, bom, e agora, né? Agora, beleza, eu tive que fazer uma cirurgia e eu não conseguia trabalhar. Eu operei a mão, né? Então, assim, você trabalha com tecnologia, você tem um problema na mão, é difícil. Então, sim. aí eles me chamaram para repor essas pessoas que saíram dentro da área, começar a construir novas coisas. E olha, foi uma grata surpresa, porque eles consideraram muito, eu tenho a impressão que eu entrei muito pela experiência de coisas que eu tinha muita insegurança de É outras mesmo? experiências. Sim, eu sou uma pessoa muito organizada com as coisas, e nem todo mundo gosta de um perfil mais organizado. As pessoas só querem que as coisas saiam rápido, não importa como. E aí, na Perfeito. minha entrevista, eles perguntaram qual que tinha sido a minha dificuldade no trabalho anterior. E eu falei, era um processo um pouco mais antigo. A gente não fala nunca mal da outra empresa, né? É um lugar ótimo, foi muito bom para mim, né? Mas tinha um gap ali entre deixar as coisas mais técnicas. E falou, mas é isso que a gente está procurando aqui e tal. E eu tinha feito um post no LinkedIn sobre isso, o que eu acho que pode ter ajudado. Você falou Caramba, de criar conteúdo, né? caramba. Importante sobre isso. Então eu coloquei, eu tinha feito um texto pouco tempo antes dizendo que VI sem documentação é só criar dash. Até meio uma agulhada, né? Assim. E Sagaz, sagaz. Muito eu bom. acho que foi esse post, junto com a otimização do LinkedIn, que deu esse match aí. Que legal. Eu sou funcionária estatutária, mas eu fui contratada fora, né? Sim, Então foi pelo currículo mesmo, não foi por concurso. Foi realmente porque eles chamaram, né? que legal, que legal. E vem cá, antes de você me conhecer, qual que estava sendo o seu maior desafio aí nos processos seletivos? Cara, eu vou te falar que uma coisa que o PRH me ajudou muito, o psicológico. Eu acho que os processos seletivos que eu fizesse, eu ia acabar morrendo ali, na maioria.
porque uma coisa que eu achei muito importante, que as pessoas às vezes podem confundir mentoria de carreira com vamos aprender gatilhos e tudo. Não é sobre isso. No PRH eu aprendi a valorizar o que eu já tinha conseguido. Era um histórico, não era vender um produto, era o produto que já existe, só que sabendo o potencial dele, né? Não foi um marketing superficial. Então, quando eu cheguei à conclusão de, poxa, eu já fui referência em alguns lugares, eu já recebia a minha primeira promoção ali, né? Eu já treinei pessoas, já aconteceram inúmeras coisas, e talvez eu só estivesse no lugar errado. E esse lugar errado, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, não se demore nos lugares errados, porque isso pode fazer uma bola de neve. Primeiro que você deixa de estar nos lugares certos, né? A gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E segundo que um lugar errado, ele pode minar, assim, a sua vontade de trabalhar, Total. o reconhecimento das suas qualidades. Assim, eu cheguei a ouvir coisas do tipo, dá seu jeitinho brasileiro, sabe? E eu tinha um cargo alto lá. Então, assim, a diferença é muito gritante. Então, assim, para as pessoas, o psicológico, ele pode te derrubar em todas as entrevistas. Ele pode fazer você não se candidatar a vagas que você tinha competência para estar lá, mas você fala, não, isso não é para mim. Eu cheguei num momento um pouco antes do PRH que eu falei, gente, e se eu me enganei nesses 7 anos que eu trabalho com isso, 6 anos, e na verdade eu sou júnior? Na verdade, eu não aprendi nada. E se eu tirar todas as minhas coordenadoras, especialista do LinkedIn e colocar júnior iniciante, apagar esses anos? Eu falo que eu mudei ano passado de carreira, ninguém precisa saber. E, cara, isso é um absurdo enorme. É você jogar 5 anos da sua vida fora, porque você está num nível de segurança muito alto. Então, achei muito importante a gente resgatar o que a gente fez. Tava duvidando da sua capacidade, né? Totalmente, assim, totalmente. E aí, quando a gente começa a pôr os números, quanto tempo a gente trabalhou, quantas coisas a gente fez. E cara, eu descobri uma coisa muito importante nesse trabalho que eu tô há um mês. Um mês não, vou fazer um mês daqui a 4 dias. E eu criei mais lá em um mês do que nos últimos 6 meses no meu anterior. Olha isso. Às vezes é o que eu falo pra vocês, o que importa é a história, não é necessariamente o tempo. Em um mês você pode ter uma super experiência, que às vezes, eu não vou colocar uma experiência de um mês no LinkedIn, mas pô, isso aí tem tanta história que você já pode contar, talvez, no futuro, para ser promovida, em outro processo seletivo. Então é focar mais no valor das histórias. Eu tive que aprender uma outra ferramenta que eu não usava de aplicativo, criei 3 aplicativos, já fiz as coisas que precisava fazer. E quando a gente entende que a gente é capaz de aprender e executar, a gente aprende e executa, sabe? A gente coloca para jogo, você sabe que você consegue fazer. Total. E foi muito importante, assim, o PRH, ele me ajudou a resgatar aquilo que eu era, o que eu já podia fazer. Não criei uma persona para me vender para o mercado. Perfeito. Né? É o que estava ali. Me conheceu como? Foi YouTube, foi LinkedIn, Instagram, você lembra? Foi Instagram. Apareceu um anúncio de um maluco falando 51 dias. Eu falei, será 51 dias? Aí eu falei, Bianca, porque eu não estava mandando currículo praticamente. Eu mandava um currículo, assim, a cada... Eu fiquei melhor da mão em novembro. Eu saí da empresa antes de eu estar recuperada, da outra empresa, antes de eu estar recuperada. Eu ainda estava em tratamento, ainda estava com limitações. E eu evitava mandar currículo. Então, acho que, assim, nos 3 meses que eu fiquei desempregada, mandei 2 currículos. E mesmo assim, um que eu já sabia que eu não ia entrar. Assim, eu estava só esperando. E usei plataformas que nunca deram resultado para mim. Gup, essas coisas que, assim, é muito pontual, né? Ali. Sim. E eu não digo pela plataforma, a gente aprende no PRH sobre a GUP, mas existem coisas que já não estão no nosso controle, por exemplo, aquele teste de personalidade. Total. É o que é, tipo, por mais que você hackeasse a plataforma inteira, às vezes a empresa precisa de algo que não condiz com você. E você não vai mentir, você não vai ser desleal, né? No PRH a gente aprende sempre ser honesto.
Eu falo, vou dar um superpoder para vocês, vocês têm que usar com integridade. Não pode usar de uma forma desleal. Inclusive, uma diquinha, tá? Eu fiz uma. A gente sabe que plataforma é muita gente, tipo a Gup. Então, eu peguei uma dica dos números na Gup, porque eu tive um teste de afinidade com a vaga que deu 92%. E aí eu já cheguei no recrutador e falei: olha, eu sei que você recebe muitas vagas, eu tive 92% de fit cultural, então eu gostaria de demonstrar que eu realmente estou interessada. Eu gostei muito disso. E ele já me chamou para entrevista num dia, e no dia seguinte. Isso? E a etapa da GUP pulou, que era tipo, eram 5 etapas. Ele pulou uma e desceu bate-papo com o RH, pulou a triagem, sabe? Nossa, que maravilha! Eu então a chamei Gup ele no não é chat, um bicho de 7 cabeças. joguei o tipo, já vi que eu tenho mais de 90% deu ali no fit cultural e gostaria de fortalecer que eu estou interessada, viu? E ele falou, sério, 92 de fit cultural, acho que para o recrutador talvez isso seja importante, né? De trazer a pessoa. E no dia seguinte ele já estava marcando a minha entrevista. Olha que maravilha. E provavelmente a casa já estava arrumado também o LinkedIn, então quando ele olhou o seu LinkedIn já estava bem bonitinho, a sua GUP também. Que legal. Tava tudo certo, assim. Eu fui não na cara de pau, mas tipo, na verdade, né? Igual você falou, na integridade. Eu usei o 92 ou 90,2% ali. Falei, não, se eu tenho tanto afinidade com a vaga, se eu sei fazer o que eles pedem, e aí que a gente perde um pouco da síndrome da impostora, né? Perfeito. Se eu sei que eles pedem, se eu acho que eu tô pronta, a gente vai, né? Te chama ali. Da síndrome do impostor, que eu acho que você estava vivendo um pouco disso antes do PRH. Você acha que a comunidade te ajudou um pouco a vencer isso? Ajudou. Ajuda porque assim a gente vê outras pessoas que estão começando, a gente vê resultados de outras pessoas, são pessoas comentando as mesmas crises que elas estão tendo, porque as pessoas sempre falam, tá difícil o emprego, às vezes posta sobre algum recrutador que teve uma postura ruim, mas não necessariamente são pessoas do seu ciclo de amizade. Assim, eu nunca tive todos os amigos empregados ao mesmo tempo. Não teve esse momento assim de confraternização, de gente, está todo mundo procurando emprego. E ainda que tivesse, quando a gente não está no perfil, que nem a gente fala, o processo rico em histórias, ele é individual. Quando você não está focando em buscar pelo individual, todo mundo é seu concorrente. Enquanto você não entende que o seu diferencial não é só o cargo, são as coisas que você fez dentro dele, qualquer um é seu concorrente. Então, ainda que fossem meus amigos que estivessem comigo, eu ia estar vendo eles como concorrentes. No PRH, ninguém é concorrente, ninguém acha que era visto exatamente como concorrente. Porque estava todo mundo aqui. Quando você fala, eu criei mais de 100 dashes, o outro fala, eu criei 50 dashes. Nós temos aí o nosso número, não é exatamente uma concorrência, não tem uma puxada de tapete. 100 é 100, 50 é 50. Cada um construiu sua história ali. Então, quanto mais individual, mais a gente sabe que, tipo, somos parceiros, está todo mundo ali no grupo de dados procurando vaga de dados. O que não servir para mim pode servir para o outro, e por aí vai. Vem cá, o seu currículo pós-PRH mudou muito? Ainda não, porque, tipo assim, foi muito rápido. Não deu nem tempo de ter outras experiências para eu colocar, né? Tipo, não, tô falando, antes do PRH, você tinha um formato de currículo, provavelmente, que você usava. E aí depois começou a usar o do PRH. Você acha que mudou muito? Eu acho que ele deixou mais enxuto, ele foi mais objetivo. Ele foi mais inteligente nesse sentido, né? Porque a gente às vezes não tem noção do que é estratégico. Hoje, como profissional de dados, o mercado ele pede muita coisa, muita coisa. Então, ali você saber triar o que vai ser relevante, o que não vai. Cara, a gente vê. Eu não posso falar o nome porque é um palavrão, mas assim. Vagas horríveis, né? Que a gente vê os sites, os memes assim, de analista júnior ou estagiário com 2 anos de experiência, com 3 anos de experiência, que tem a certificação da Google, do Google, da Microsoft, enfim. Cara, que são certificações que são pagas,
que são caras, que são difíceis de tirar. Então, você não cobra isso de uma pessoa que ela está no estágio ainda, entendeu? Total. Então, a gente se perde. A área de tecnologia, eu não sei como são as outras, a área de tecnologia, ela está pedindo muita coisa. Sim. E aí você fala, eu ponho no currículo que eu sei, eu ponho mais ou menos no intermediário, eu não ponho. Se eu ponho demais, eu estou sendo meio... Parece que eu estou me vendendo. Se eu não ponho, vai faltar essa palavra-chave. Então, é muito difícil você ponderar o que colocar, o que vai ser bom. Então, meu currículo ele ficou enxuto. Ele tinha 3 páginas e ele foi para 1. Eita, e foi o currículo que foi escolhido. Foi o currículo que foi escolhido. Que maravilha. A única coisa que eu tirei ali, eu acho que foi trabalho voluntário. Mas foi porque, assim, não era a sua melhor história, né? Não era o foco ali. Era o trabalho voluntário em outra área, já que não tinha a ver ali. E a gente aprende a priorização, né? Então, ali, entre eu colocar uma pós-graduação e eu colocar um trabalho voluntário de outra área, a gente vai na pós-graduação. Total, com certeza. Eu troquei o voluntário por um curso que eu fiz de dados que durou 7 meses, 6 meses, 6 meses. Com certeza é uma história mais relevante. Então, assim, a gente acaba equilibrando, mas mudou muito meu currículo. Diminuiu bastante. E vem cá, você agora que contratou, você entende o que eu sempre falo do currículo de uma página? Que não dá para quem está contratando ficar lendo currículo de 3 páginas, vendo várias coisas. Não dá tempo. Tem que ser em um olho, assim, né? E eu acho que, na verdade, eu fiz a triagem, nem foi pelo currículo, foi pelo LinkedIn. E aí é que eu mandei o formulário, coloquei umas perguntas obrigatórias lá, que eu alinhei com o meu chefe. Eu falei, é legal que tenha várias coisas, mas no real a gente vai usar essas coisas aqui. Isso é obrigatório. A gente fez as perguntas lá e eu fui pelo LinkedIn. Da lista de pessoas que chegaram, eu passei para ele, eu falei, de quem se cadastrou esses aqui, eu achei interessantes, passei o perfil do LinkedIn para ele, eu falei, esse aqui tem portfólio, essa daqui se alinha bastante, e a gente contratou, vai chegar essa nova moça, vai ser bem, bem legal para a gente ali. Que legal. Ter mais uma pessoa na área. Que legal. E você acha que o PRH te ajudou no processo de entrevistas? Eu acho que ajudou, assim, não vou dizer que eu fiquei mais ponderada ao pensar numa candidata. A escolha não é minha, óbvio. E aí o meu chefe ainda perguntou, ele falou assim... Não, eu tô falando na sua própria entrevista, quando você era candidata. Para contar suas próprias histórias. Cara, quando você tava falando. é diferente. É diferente porque a gente não fica perdido no que a gente vai, assim. Cada ponto que ele aborda, você já tem a sua resposta muito consolidada. E falando da entrevista, até para fazer a entrevista com a outra pessoa, a gente começa a seguir um pouco esses scripts que a gente aprende para nós, a gente também começa a avaliar para os outros. A gente começa a olhar o storytelling deles, do LinkedIn, a gente começa a entender se a gente tem alguma pergunta para fazer, a gente já se lembra disso, porque existem perguntas que são mais relevantes para os recrutadores, né? Que vão fazer ali mais sentido. Então, a gente aplica para a gente e para os outros até, né? Na hora que a gente está selecionando ali, fala, aqui tem uma carinha de que tá vendendo, mas não sei se eu tenho certeza disso aqui, não. Será que é verdade mesmo essa história? Será que não estava no quadrante dos desleais? Exatamente. Será que não está sendo meio desleal isso aqui? Perfeito. Não está combinando essa história, não. Mas a minha entrevista ela foi presencial e foi muito tranquila. E foi totalmente usando o que a gente colocou. A ética, o não criticar outra empresa, o ser breve no que a gente fala, não fazer, contar o que foi pedido e desenvolver se houver espaço, né? Sintetizar, dar a resposta que a pessoa está pedindo. Às vezes a gente divaga, né? E aquilo que você fala, às vezes é o que é importante para a vaga, não o que é importante para você. Não vai ser o que você brilhou, talvez, que vai te colocar nessa posição.
Total. Eu poderia falar. Meio duro nisso, mas é importante para o desenvolvimento de vocês. Eu falo, isso não é relevante, esquece esse negócio. Por exemplo, aí eu vou dar. Eu consegui já criar, assim, em relação à minha profissão, de dashboard, sei lá, 11 dashboards em um mês. Sim. Começar uma operação. Mas para aquela vaga específica, eles queriam saber se eu já documentei projeto. Total. Então, assim, não vai ser um resultado que para outros seria excepcional. Na empresa antiga que eu estava, olha isso, seria ótimo, né? Que eles queriam só receber, não precisava documentar, então eu seria aclamada. Já nessa, não era isso que faria diferença para eles. Eles estão construindo, eles querem alguém que arquitete primeiro. Legal, Bia. Que bom. Vem cá, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os especialistas. Dentro do PRH da sua jornada, qual que você acha que foi o grande acerto para você ter conseguido seu emprego em 30 dias? É meio difícil falar. Eu acho que a dedicação de ver e a fé no processo. No começo, porque assim, tem gente que consegue muito rápido. Isso gera uma comparação. Gera uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade. De tipo, pô, essa pessoa conseguiu em uma semana, eu só mandei um currículo. Em uma semana, será que eu estou fazendo o suficiente, né? E isso te deixa meio frustrado. E aí você precisa entender que, tipo, às vezes o processo ele vai levar um tempo diferente para você, mas você tem que acreditar que toda a construção que você fez vai funcionar. Perfeito. Você tem que entender, olha, é toda uma construção, são mais de 100 aulas, não sei se tem mais agora, deve ter mais, umas 100, não vou saber de cabeça. São mais de 100 aulas. São mais de 100 aulas, e tem muitas variáveis que tem ali. Tem a pessoa que ela acabou de sair de um emprego, ela está com a energia lá em cima. Tem a pessoa que está há muito tempo esperando. Tem a pessoa que se joga mesmo sendo ideal ou não, porque ela... Foi uma coisa que você, inclusive, comentou comigo. Teve uma semana que eu tinha 4 entrevistas. E aí eu até falei, cara, tem uma que é legal, mas não atende. E você me falou assim, o quanto você precisa, né? Começar urgentemente. Então, eu pude escolher o que era melhor para mim. Perfeito. Não outras opções. Mas tem pessoas que elas vão escolher a opção que aparecer. Perfeito. Então, o tempo ele não pode ser uma baliza ali. Perfeito. Porque quando você está desesperada, ela vai pegar a primeira oportunidade que chegar. E aí eu vou falar, meu Deus, essa pessoa conseguiu em uma semana. Mas depende, cada um está do seu lado. São várias variáveis. A gente tem que entender, confiar no processo. O que eu preciso fazer? Né? Por que para outra pessoa deu certo? Eu acho que às vezes se perguntar por que para o outro deu certo, qual foi o caminho? Foi o LinkedIn. Opa, será que eu não preciso melhorar o meu LinkedIn? Ao invés de você se sentir menos, entender o que funcionou. Perfeito. No meu caso, que funcionou mesmo, efetivamente, LinkedIn. Eu recebi as 4 entrevistas, as pessoas me chamando. Olha só, olha só. Não foram os currículos que eu enviei. Que maravilha. Cada pessoa vai ter o seu canal de entrada. Total. Tem gente que acha que a plataforma vai funcionar muito melhor. Perfeito. O importante é o emprego, né? Chamam, exatamente, as pessoas me chamam. E já tem pessoas que falam, nossa, nunca ninguém me chamou no LinkedIn, como assim as pessoas te acham? Eu falo, gente, eu acho que meus últimos 5 empregos foram as pessoas que vieram até mim. Não fui eu que mandei uma solicitação. Então é muito relativo. Acho que o PRH é confiar no processo. Perfeito. Tem como você conseguir emprego se inscrevendo nas vagas, tem como você conseguir emprego pelo LinkedIn, tem como por network também, QI, tá tudo bem. O que importa é o emprego. Tem gente que consegue em 51 dias, tem gente que consegue em 30 como você, em menos, em mais. E também o que importa é o emprego. Cada um tem seu tempo, seu ritmo. 51, sempre falei para vocês, é uma homenagem para meu pai que faleceu com 51 anos de idade. Tem gente que consegue, a maioria consegue, que se dedica. Mas tem gente que não consegue e tá tudo bem também. O importante é o emprego, né? Então acho que esse ponto que é o mais importante. E me conte uma coisa, Bia.
Qual que você acha que foi o maior aprendizado aí, ou maior erro, dentro da jornada do PRH? Se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente? Talvez eu teria me jogado mais em outras oportunidades que eu já automaticamente descartei, porque eu não teria perfil. Eu sei que a gente tenha o faça as entrevistas, porque a gente Treinar, nem né? tudo é o que está na vaga, né? A gente sabe que tipo nem sempre é a pessoa que chama que está fazendo a vaga. Às vezes tem muita coisa lá que pede que você simplesmente pula a vaga e nem era tudo isso. Foi alguém que copiou e colou um script. Então, pode ser que eu tenha dispensado algumas vagas que poderiam ser boas por causa da descrição, mas eu entendo que também aí uma relação também com síndrome da impostora, uma coisa um pouco vai mais fundo ali, de achar que não seria possível conseguir me sair bem daquela situação. Então, Perfeito. assim, tem várias. É como eu falo, vai depender muito do que você está passando na sua vida naquele momento. Sim. Baliza o que está acontecendo. Mas acho que quando a gente consegue focar, no meu caso, melhorou quando eu comecei a escrever a história. Que Quando eu legal. comecei a desenhar essa história, a pegar esses anos e transformar ali. E falar, caramba, isso não existia, as pessoas nem sabiam o que era, eu cheguei na empresa e coloquei, e ficou um legado, sabe? O autoconhecimento é muito importante, né, na jornada. É o mais importante. Até eu posso até falar para você assim, não importa, você pode fazer todas as aulas do PRH, se você não estiver bem com você mesmo, e além de tudo é um combo, porque beleza, você passou na GUP, ótimo. Pode colocar um troféu, porque tipo, a gente não está falando de pessoas, está falando do algoritmo. Você venceu um algoritmo, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Mas você não está pronto para entrevista, você está inseguro. Você jogou o seu currículo, seu LinkedIn, todo o hack da plataforma, todo esse trabalho fora, porque você não consegue comunicar o que você é, o que você fez. Total. Então, no fundo, tudo que a gente faz para chegar até a entrevista, no final vai ser a entrevista que vai ser você falando sobre você mesmo. Perfeito. Ninguém chega no processo sem ter que se posicionar. Então, o Perfeito. psicológico ele tem que estar muito em ordem. Você tem que estar muito sereno, assim, saber o que você entrega, o que você é capaz. Já saber o que você não entrega, de tipo, não E tá conte. tudo bem. E Tá tá tudo tudo bem. bem. Tá tudo bem, porque às vezes você vai ter uma outra pessoa que vai ser seu par lá dentro, vai Perfeito. ter alguém que te complementa. Às Perfeito. vezes vai ter alguém dentro do próprio ambiente que eles vão colocar para te auxiliar, mas você precisa saber que você vai conseguir aprender. Tipo, me coloca na área que eu me viro. Ah, não sei desenvolver aplicativo. Você pode falar para o seu chefe, falar assim, olha, eu nunca fiz. Você me dá uma semana para aprender? Foi o que eu falei para ele. Falei, nos últimos 2 dias não tem demanda. Posso, durante o horário de trabalho, assistir as aulas para fazer? Tirar 1, 2 horas para assistir aqui mesmo na É empresa para. negociar, né? Tem que negociar. Perfeito. Sim, é uma negociação eterna, né? Tipo, para você crescer nas coisas. Total. Total. E a gente vai entregando, e é o que eles vão pedindo. Perfeito. Você não pode só empacar. Eu empaquei. Eu empaquei. Me culpei muito por um tempo, mas depois eu também entendi que pode acontecer. A gente não tem o conhecimento antes, a gente não pode cobrar. Entende? Eu nunca tinha feito um planejamento muito bom para uma entrevista. Então, Perfeito. dizer que eu não passei por. Não tinha conhecimento. Né? E Perfeito. o E mercado agora, quem aprende não depende, você vai levar isso pro resto da vida, né? Não vai precisar ficar. Rick, o que eu respondo aqui nessa pergunta de entrevista? Você já aprendeu, já dominou sua história. E vem cá, e pode falar. principal, a gente descobre que se a gente for para o pessoal, não tem uma concorrência que seja totalmente igual. Entende? Que nem eu falei no PRH, para mim, eu postei foto, vaga que eu estava concorrendo já. Eu não sei se foi no grupo deles. Eu estava concorrendo nessa vaga. Você está louca? Você está concorrendo nessa vaga, você posta? E tipo, que não tem nada a ver, porque é um perfil muito diferente. Às vezes a E ele ferramenta consegue que pede emprego lá, para o outro também, às vezes, como está acontecendo com você, conseguir emprego, sim, surgiu nova vaga, divulgando um grupo, então é uma comunidade do bem mesmo, né? Um consegue emprego e puxa o outro.
puxa outra coisa. Se eu pudesse, eu teria puxado. Teve até um que quando eu falei que eu ia puxar, ele falou, putz, consegui. Eu falei, ótimo. Eu ia conversar com ele, eu ia falar, olha, eu tô do lado de dentro. A gente tem esses requisitos na vaga, mas a gente é flexível para uma entrega. Porque às vezes a gente sabe o que está acontecendo. É, tipo, a gente quer uma pessoa que saiba isso, mas ela não precisa saber isso absurdamente para entrar. Ser o super-homem, a super-mulher, para, né? Perfeito. Ou até, igual eu falei, entra que eu te ajudo, sabe? Ou até nisso. Eu também estou interessada que isso funcione. Entra que eu te ajudo. Muito bom, Bia, muito bom. Ô, Bia, pra gente poder já ir finalizando aqui, como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Eu acho que foi um processo muito interessante de autoconhecimento, de descoberta. E é como se fosse um jogo, eu teria ganho, eu teria chegado no estágio final, Que legal, sabe? E que tipo, legal. consegui Zerou o fazer jogo. a construção, zerei o jogo. Eu consegui fazer a construção do que eu precisava para estar ali, Que sabe? legal. Como você falou, dedicado, né? Eu fui dedicada nisso. E, Perfeito. e venci um dos pontos mais difíceis para mim, que era a cabeça, que era o psicológico, que ali que ia me fazer jogar 5 ou 6 anos fora por algo que era momentâneo, e isso podia ter um impacto gigantesco na minha vida. Então, acreditar nesse processo, fazer o passo a passo, ainda que a gente estivesse cansada, porque tem dia que a gente está cansada, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está naquela crise de, tipo, tá vendo todo mundo aparecer com o sim lá e o seu não tá vindo. Porque tem semana que tem 5 entrevistas, tem 4 entrevistas, e tem que não tem nenhuma. E vão ser esses dias que você vai tentar equilibrar. Total. Então, se você fez o serviço direitinho, se você se preparou, esses dias não, eles vão ser angustiantes, mas eles não vão te congelar, sabe? Total. Você vai Total. continuar ali. Então, acho que se fosse um game, eu penso que eu teria zerado esse game para resolver as coisas e seguido. E se tiverem em algum momento no futuro alguma outra oportunidade, eu sei que vai ser mais tranquilo. É um processo que eu já passei e, assim, para algumas pessoas, acho que cada um vai ter um significado diferente para o PRH. Para mim, foi autoconhecimento. Foi o que me colocou no emprego ideal, foi valorizar o que eu já tinha. E o que me tirava do emprego ideal foi não saber o que eu tinha. Foi acreditar no último momento que eu tinha vivido que não foi bom. Sim. Então, hoje, Sim. por exemplo, pessoas se reunindo na minha mesa. Ontem tinha, tipo, 5 pessoas para ver o que eu tinha feito. Oh, que maravilha! Como é que estava indo, como é que estavam as coisas. Recebi agora, falando com você, aquele negócio que você fez, a gente quer divulgar e tal. A gente vai colocar numa reunião importante agora, o negócio que eu fiz ontem, sabe? Você é um diamante, tem que brilhar mesmo, Bia. Que coisa boa, que coisa boa. Tá funcionando. Tipo, antes eu levava 15 dias para alguém ver, às vezes, o que eu estava fazendo. Para conseguir que alguém visse, sabe? Que coisa então, boa. É uma disparidade. Então, assim, gente, procurem o lugar, às vezes. É o lugar, não é a perfeição do match com a vaga, não é o lugar. Vê se faz bem para vocês, vê se está alinhado. Todo mundo que começa a pensar na história também pensa no que construiu para aquela história. Quando você começa a se avaliar, você vai perceber se você é um profissional mais técnico, se você é um profissional mais que faz de qualquer jeito. Isso vai impactar muito no lugar onde você vai escolher. O emprego é uma escolha também, né? Total. Então, e quem puder, escolhe um local da comunidade do bem também, que é uma boa escolha de uma boa cultura na comunidade que vai te ajudar também para todas as dúvidas, né? Em relação a currículo, LinkedIn, autoconhecimento, entrevistas, uma acolhida. Exato. Até chorar, porque a gente às vezes reclama, tem um dia de bad, tem um dia que a gente só desabafa no grupo, assim. A gente usa os amigos da comunidade de terapeuta. Que estão passando a mesma coisa que você, né? Entendem muito mais do que talvez nossos amigos, familiares que não estão vivendo a mesma dor que você. Exatamente. Então,
Faz muita diferença. Bia, muito, 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 muito obrigado, de verdade, por seu tempo. Ah, quase que eu esqueci. Se as pessoas quiserem se conectar com você pelo LinkedIn, podem? Podem É a sim. Bia Vasconcelos, não é isso? Tudo junto. Isso, é. Perfeito. Vou pedir para minha editora colocar aqui. Obrigado, obrigado demais. Tenho certeza que a Turma Nova vai estar feliz demais com essa entrevista aqui. Eu lembro de você nos momentos às vezes, ai meu Deus, e que não sei se vai dar certo, não tá encaixando, vai. Um pouco desesperada, e deu certo. Eu tava muito ansiosa, tava muito desesperada. Era tipo, eram muitas informações. Eu tava redescobrindo tudo que eu fiz no intervalo muito curto de tempo. E sem tempo também não dava para eu ficar filosofando muito sobre a vida, porque é o processo, né? Imagina, eu ficar um mês fazendo psicanálise da vida profissional. Não precisou, né? Um mês já estava empregada. Um mês já estava empregada. Um mês eu achei que às vezes é só um módulo de autoconhecimento. E se for também tá tudo bem. Como eu disse, para mim o PRH o que mais pegou, me ajudou muito, foi no autoconhecimento. Que legal, Bia. Para mim, acho que das experiências, de tudo, o autoconhecimento é o que ganhou. Para mim, o ambiente de trabalho é muito importante. Então, não é só um emprego. Que bom. Ó, tenho aqui que eu tenho uma reunião agora, tá bom? Um beijo, um bom trabalho também, que eu sei que você tem que correr pro trabalho. Tchau, Bia. Esperando. Tchau, Rick. Bom dia. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.